Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, eu vou estar dando continuidade a essas práticas corporais alternativas. Já falei para vocês sobre o yoga, sobre a biodança. Hoje nós iremos nos aprofundar um pouquinho aqui no mundo do Pilates. Vamos aprofundar nossos conhecimentos em relação ao Pilates. Então, organize a nossa aula assim. Práticas corporais alternativas. Aí eu vou trazer o conceito de Pilates para vocês, o histórico, os princípios do Pilates, tipos de Pilates, indicações para a prática do Pilates e sétimo e último tópico, nós iremos falar dos benefícios do Pilates. Práticas corporais alternativas. Já falei para vocês até ainda há pouco. Nós iremos trabalhar essas práticas corporais alternativas aqui. Professor, existem outras? Existem, mas o nosso caderno do Estado, ele rege essas 5 práticas corporais alternativas. Nós já falamos sobre o yoga, nós já falamos sobre a biodança, nós já falamos sobre o Pilates. Próxima aula iremos falar sobre o Tai Chi Chuan e iremos falar sobre meditação. O legal, o interessante em relação a essas práticas corporais alternativas é que, diferentemente dos esportes, diferentemente das lutas, daquelas unidades, de algumas unidades temáticas da educação física, essas práticas corporais, elas sempre levam em consideração muito além do corpo, muito além do físico, do fisiológico. Elas levam em consideração o físico, o mental, em algumas práticas alternativas aí, até o espiritual. Esses são os elementos que são trabalhados nessas práticas alternativas. Porém, tudo que vai fazer bem ao ser humano, que vai trazer uma série de benefícios ao ser humano, a sua saúde física, a sua saúde mental, a educação física está ali pertinho, junto com ela, para a gente fazer, conscientizar vocês da importância dessas práticas. O conceito de Pilates é um método de condicionamento físico que integra o corpo e a mente, restaura o corpo, elimina as dores musculares, amplia a capacidade de executar movimentos, aumentando o controle, a força, o equilíbrio muscular e consciência corporal. Como eu falei para vocês ainda há pouco na introdução da nossa aula. Olhem essas expressões que aparecem aqui, ó. O corpo e a mente. As práticas de exercícios físicos eliminam dores musculares. Nós já trabalhamos sobre as capacidades físicas. Força, resistência aeróbica, resistência muscular localizada, equilíbrio, flexibilidade, coordenação motora. E olha só o que aparece aqui, ó. O controle, a força, o equilíbrio muscular, a consciência corporal. Nós podemos falar aqui também um pouquinho de relação à coordenação motora. Então, percebam que dentro do Pilates, nós trabalhamos as nossas capacidades físicas. Claro, óbvio, que no Pilates nós não trabalhamos o sistema cardiorrespiratório como ele é trabalhado numa corrida. Porque aí entra uma questão que é o princípio da especificidade dos esportes. Mas aqui nós trabalhamos duas capacidades físicas de forma muito forte. A questão da flexibilidade, a questão da própria força, a questão do equilíbrio. Essas capacidades físicas, elas são muito bem trabalhadas pelo indivíduo que tem na sua rotina a prática do Pilates. O histórico, desenvolvido por Joseph Pilates na década de 1920, que visa trabalhar a conexão, mais uma vez aí negrito, ó, mente e corpo, como uma unidade de modo a melhorar a consciência corporal. O legal, curioso em relação ao histórico do Pilates, olha só, ele teve o seu início na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918, né?
Professor, você está falando de guerra mundial numa aula de Pilates? Calma que nós iremos chegar lá. Em 1918, ele foi considerado inimigo de guerra. Em 1918, ele foi considerado inimigo de guerra. O que aconteceu nesse período? A pandemia do vírus da influenza. Nós estamos vivendo num momento de pandemia. Nesse período aqui, ó, teve a pandemia da influenza. Ele foi preso e dentro da sua cela, ele sempre foi um indivíduo que gostou de executar movimentos corporais, exercícios físicos. Ele era uma criança, ele foi uma criança franzina, doente, sofria de asma, tinha uma série de complicações de saúde, seus pais eram ginastas e ele, ao ver seus pais praticando, ele gostava de praticar, gostava de vivenciar várias práticas, fez boxe, fez outras modalidades. Ele dentro da sua cela começou a fazer com que os demais presos que estavam ali com ele também praticassem. E o que aconteceu nesse período? Os indivíduos que na cela estavam com ele, a cela dele foi a única cela que não teve nenhum óbito. Ninguém morreu da cela dele. Então, percebeu-se ali que a prática de exercícios físicos de forma contínua traz aquela série de benefícios que eu já trouxe para vocês em outras aulas, que são aquelas adaptações agudas, faz bem à saúde do indivíduo. Elevava o sistema imunológico desses indivíduos. Certo? Isso a ciência já comprovou hoje. Mas também vale frisar, que eu não vou aqui dizer, o indivíduo que ele é atleta, ele não vai, de repente, tomar uma vacina. Não, a vacina também foi criada pela ciência. Já estou trazendo para os nossos dias atuais, tá? Então, eu sou atleta, você é um indivíduo que é ativo. Mesmo que você seja isso, e execute isso de forma consciente, de forma bem trabalhada por um profissional de educação física, você deve sim tomar a vacina, porque se você pratica exercício físico, quem monta aquilo ali, quem diz aquilo ali dos benefícios é quem? É a ciência. E quem criou a vacina também é a ciência. Então você deve se defender sempre desses dois lados. Não confiar apenas no seu sistema imunológico estar bem elevado. Aí após o fim da Guerra Mundial, Joseph retornou para Hamburgo, que é na Alemanha, ele é alemão, né? Onde refinou seus equipamentos e métodos que ele chamou de contrologia. Em 1934, publicou seu primeiro livro, Sua Saúde, e no ano de 1945, o segundo, Retorno à Vida através da Contrologia. O método hoje denominado Pilates teve o seu primeiro estúdio brasileiro criado em 1991 por Alice Becker, que foi a primeira brasileira a se certificar para as instruções da metodologia. O que seria a contrologia, professor? Controle da mente sobre os músculos do corpo. Nós já trabalhamos um pouquinho isso quando eu falei para vocês quando eu dei aula para vocês de sistema músculo-esquelético. Eu falei que existem o neurônio motor, que existe aquela unidade motora que inerva as fibras musculares e fazem com que essas fibras musculares tenham movimento. Existe aquele movimento de contração, de relaxamento ali do músculo. O deslizamento das fibras musculares lá, quitina e miosina, é através de um estímulo de um neurônio motor. Os princípios do Pilates são esses aqui, ó, são 6. A concentração, a centralização, fluidez, respiração, precisão e controle. Tudo isso aqui vai formar essa contrologia que eu falei para vocês ainda há pouco. Concentração. Joseph defendia que a conexão entre mente e corpo, mais uma vez aí, ó, mente e corpo, só seria capaz através de concentração dos movimentos e no momento presente. A concentração também tem relação com o foco e esforço necessários para a correta execução dos exercícios, sua eficácia e, consequentemente, a aprendizagem. O Pilates ele é diferente da musculação, mas quem treina aí, quem faz musculação, em alguns momentos está lá treinando, o profissional que está acompanhando diz assim, concentra,
concentra na execução do movimento. Então, você acaba aqui tendo ali uma certa concentração nos movimentos que você está executando. Quanto maior atenção você dar à execução desses movimentos, mais refinado ele sairá. Eu poderia até falar, por exemplo, aqui para vocês, que alguns treinos de modalidades aí específicas, por exemplo, um atleta profissional de basquete, ele treina os arremessos, treina aquilo de forma repetida. Por que ele treina aquilo de forma repetida? De forma cansativa até, repete várias vezes. Porque quanto mais ele automatizar esse gesto motor, menos atenção ele terá que dar a ele. Então, quando eu automatizo esse ato de arremessar a bola de basquete, por exemplo, minha atenção está voltada para uma movimentação que está acontecendo ali em quadra. Esse gesto motor ele já está automático. Centralização. O Pilates exercita principalmente os músculos centrais do corpo, responsável pela sustentação da coluna e dos órgãos internos, reto abdominal, transverso do abdômen, glúteo máximo, oblíquos internos e externos e músculo da parte inferior das costas. Está aí em vermelho, ó, os músculos que são bem mais trabalhados na questão do Pilates. Esse elemento aqui é a centralização, esse princípio. Fluidez. Joseph Pilates postulou que os movimentos nas aulas de Pilates deveriam ser executados com leveza, atenção e fluidez. Falei para vocês ainda há pouco em questão da atenção. Sempre de forma harmoniosa e controlada. Respiração. Para a execução de qualquer atividade, é necessário saber respirar corretamente, que nesse caso significa inspirar e expirar completamente, esvaziando os pulmões. No Pilates, a respiração correta auxilia no alívio de tensões e deve ser sincronizada com o ritmo dos movimentos, para que não se tranque a respiração durante a realização de nenhum exercício. Nós já vimos isso também quando eu falei para vocês de sistema cardiorrespiratório. Quanto melhor a nossa respiração, mais oxigênio nós levaremos às células do nosso corpo, então melhor será a execução dos nossos movimentos. Joseph Pilates já tinha essa consciência, até porque ele, por experiência própria, ele percebeu como ele era um indivíduo que ele sofria de asma, quando ele executava uma respiração adequada, ele conseguia realizar os seus movimentos de forma bem mais tranquila. Precisão. A precisão é tanto um princípio quanto uma consequência de outros princípios, como a concentração e controle. A precisão está relacionada à execução correta e objetiva dos movimentos, priorizando o controle, o equilíbrio e a qualidade com leveza e sem pressa. Quando eu falei de controle, eu falei de precisão dos movimentos. Então, eles estão ali o quê? Conectados. Esses princípios eles estão conectados um com o outro. E por último, nós temos o controle, que é um princípio necessário para que todos os outros ocorram, além do controle necessário para a correta execução dos exercícios. O controle dos pensamentos também é necessário para que se mantenha atento aos movimentos presentes. Então, esses são os princípios do Pilates. Tipos de Pilates. Aí nós temos o Pilates com aparelho e o Pilates sem aparelho. Pilates com aparelho. Neles são usados aparelhos desenvolvidos por Joseph Pilates, que se baseiam em molas e podem tanto facilitar movimentos de pessoas com limitações físicas, como dificultar movimentos, levando o aluno a níveis mais avançados. Aqui nós podemos entrar no princípio da adaptação. O indivíduo, quando ele começa a treinar, fazer aquilo de forma regular, o corpo vai adaptando aquele estímulo. Então, sempre tem que ir sendo acrescido ali uma carga, uma tensão, uma força maior para que esse indivíduo ele sofra mais uma vez aquelas adaptações agudas. Aí os aparelhos, nós temos o Cadillac, que foi inspirado nas camas de hospitais, adaptadas por Pilates durante a sua prisão.
Além da base estável, que se assemelha à cama, ele possui barras e alças que podem ser ajustadas para diferentes alturas e locais para prender as molas. Vai se adaptando ao nível de condicionamento do indivíduo. Tá aqui, ó, o Cadillac. Nós temos o ladder barrel. Sua estrutura lembra um barril, com uma escadinha acoplada. Nele é possível trabalhar alongamentos e exercícios de fortalecimento do tronco, membros superiores ou globais. Falei para vocês ainda há pouco das capacidades físicas que são mais trabalhadas no Pilates. Olha o que aparece aqui, ó, a expressão que aparece aqui, ó. Alongamento, fortalecimento. Quando eu trabalho alongamento, eu estou trabalhando qual capacidade física? A flexibilidade do indivíduo. Step Chair, inspirada nas cadeiras, ela possibilita uma série de exercícios diferentes, trabalhando pernas, braços e até mesmo o tronco em alguns exercícios abdominais. Está ali a imagem para vocês. Quais exercícios abdominais? Dessa região lateral aqui, ó, oblíquo, o exercício que ela está trabalhando ali. Além de estar trabalhando também os membros superiores, no caso, os braços. Reformer. Muito semelhante a uma cama, o reformer tem uma plataforma deslizante, chamada de carrinho, que é conectada às molas que regulam a dificuldade do exercício. Ele também é usado para trabalhar diversas partes do corpo, como braços, troncos e pernas. Está ali a imagem para vocês. Magic Circle. Esse acessório foi criado pelo próprio Joseph Pilates, que pode ser usado como facilitador de alguns tipos de exercício, como as flexões, além de ser mais uma forma de oferecer resistência aos braços e às pernas. Está ali a imagem, ó, a moça está segurando, ela vai comprimir, ela vai apertar, também pode colocar entre as pernas. Pode fazer vários exercícios com esse Magic Circle. Tonic Balls. Essas bolas possuem cargas de peso, trazendo resistência e aumentando a força para executar alguns movimentos. Ao invés daquelas anilhas que são utilizadas na musculação, né? Aqueles halteres, na verdade, eles utilizam umas bolas. Existem vários pesos dessas bolas. Varia o peso dessa bola de acordo com o nível de condicionamento de quem está praticando. Aí o Pilates solo, né? Considerado mais difícil, pois é feito apenas com o peso do corpo, pedindo do aluno um controle muito mais dos seus movimentos e músculos. Essa técnica tem a vantagem de poder ser praticada em qualquer lugar, inclusive em estúdios intercalando com o uso dos aparelhos. O Pilates solo, que é aquele que é praticado sem uso nenhum de aparelho, ele é considerado mais difícil, por exigir muito mais controle e precisão na execução dos seus movimentos. Tem que ser levado em consideração aqueles princípios do Pilates para que ele aconteça em sua máxima. Indicações para a prática do Pilates. O Pilates pode ser praticado por qualquer pessoa que deseja experimentar esse tipo de atividade física, tanto que ele é amplamente indicado para pessoas com problemas articulares, lesões após atividades físicas e outros problemas. Então, como eu já falei para vocês em muitas outras aulas, as práticas corporais elas podem ser executadas por qualquer indivíduo, desde que ela seja adaptada e seja levada em consideração a individualidade de cada um. Então, ó, qualquer pessoa pode ser praticada por jovem, por adultos, por idosos. Crianças ainda não, porque eles já estão numa fase de formação. Então, não é muito interessante nós trabalharmos o Pilates com crianças. E mulheres grávidas também podem entrar nesse rol de pessoas que podem praticar o Pilates. Aí, os benefícios do Pilates. Aumento da resistência física e mental, eu sempre falei de físico e mente. Aumento da flexibilidade, a capacidade física que talvez seja mais trabalhada no Pilates. Corrige problemas posturais, fala muito da questão da centralização, né, que é até um princípio do Pilates. Aumento da concentração, também fala de concentração. Tonifica a musculatura. Quando o músculo está trabalhando, está sendo estimulado, obviamente, ele vai manter-se ali, vai tonificar. Melhora a coordenação motora. Promove menor atrito nas articulações. Alivia dores musculares. Ajuda a melhorar a respiração e flexibilidade. Auxilia na prevenção contra a osteoporose. Promove relaxamento,
elimina toxinas e facilita a drenagem linfática, melhora a postura e a resistência muscular, expande a consciência corporal, ajuda no controle de peso, fortalece os músculos abdominais, equilíbrio de todas as funções do corpo. Então, os benefícios são muitos aí do Pilates, como qualquer outra prática corporal, vai trazer uma série de benefícios para a saúde do indivíduo. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?